Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação. Hoje, dia 11 de outubro, eu gostaria de meditar com vocês na carta à igreja de Sardes, que se encontra no capítulo 3 de Apocalipse, no verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. A igreja de Sardes, então, se encontrava numa cidade chamada Sardes, a primeira cidade ficava no alto de uma falésia, num local de difícil acesso. E o povo de Sardes dizia que a cidade deles era uma cidade que nunca seria atacada. Mas, infelizmente para eles, 2 vezes, 529 anos antes de Jesus e depois 200 anos antes de Jesus, a cidade foi invadida, foi atacada pelos persas primeiro e depois pelo um outro povo que seguiu então ao Império Persa e que precedeu então o Império Grego. E a cidade foi invadida. Depois um terremoto destruiu a cidade e eles tiveram que construir em outro lugar, aproximadamente 17 AC antes de Cristo. Havia uma igreja, então, nesta cidade. E a esta igreja, então, Cristo está enviando esta carta. É uma igreja complexa também, porque ela tem a aparência de estar viva, mas, na verdade, ela está morta. É o que ele está dizendo aqui. Esteja atento. Não durma. Acorde. Esteja atento. Por quê? Porque você precisa fortalecer o que resta e que estava para morrer. Cristo não achou que as obras da igreja eram perfeitas aos olhos de Deus. Há uma perfeição segundo o homem e há perfeição segundo Deus. Aqui ele está dizendo que suas obras não são perfeitas segundo Deus. O que é mais importante não é que a sua obra seja perfeita segundo o seu pastor, segundo o padre, ou o papa, ou o bispo que você segue, mas segundo Deus. As obras que não são feitas segundo a justiça de Deus não são boas, não são perfeitas. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Como os persas atacaram a cidade 500 anos antes de Cristo, o povo não estava atento. Por quê? Porque eles moravam numa cidade altíssima, numa cidade construída no alto de uma falésia. Então eles achavam que nunca seriam invadidos. Estejam atentos ao que Jesus está dizendo. Eu estou vindo e você precisa estar atento. No entanto, você tem em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes. A gente diz que Sardes, então, era Paris, a Milão daquela época, era a capital da haute couture. Então, aquelas pessoas gostavam muito de falar de roupas, de costura, de alta costura. Aqui, então, o que está faltando a essa igreja é que a igreja está precisando de se vestir. É por isso que ele está dizendo, essa ideia de que a cidade pensa que nunca vai ser atacada, e Jesus diz, eu vou vir como ladrão. Ele está dizendo à igreja, e a igreja está dizendo também que ela precisa lavar as suas vestes, porque quando você lava as suas vestes, você anda comigo vestido de branco, e porque aquele que recebe então essa purificação, ele é digno. Mateus capítulo 24, 43 e 44, Jesus diz, mas entendam-se isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que você não espera. É o que Jesus está dizendo à igreja de Sardes. Esteja pronto. É preciso estar acordado, estar pronto o tempo todo. Por isso que ele está falando, acorde. Acorde. Porque se você não está acordado, você não vai estar preparado para a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse 3:4 ele diz, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram, que não contaminaram suas vestes. Eles andarão comigo. Não contaminaram suas vestes, então eles vão andar comigo. A única forma de andar com Jesus é estarmos vestidos de branco. Isaías 61 e verso 10 diz o seguinte, e grande é o meu prazer no Senhor, é grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu. Deus me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual
noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote e qual noiva que se enfeita com joias. O noivo que se veste, a noiva vestida e cheia de joias, e o sacerdote que é bem vestido para entrar no lugar santo e no lugar santíssimo. Desta forma nós andamos com Deus. E um texto maravilhoso de Apocalipse, eu vou terminar minha meditação com esse texto, é o texto de 19:8, que diz: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos da justiça dos santos. Olha que interessante. Quando você lê Apocalipse, você vai ver que a igreja está vestida de branco. O que significa isso? E a igreja de Sardes precisa se vestir de branco. Por quê? Porque ela está morrendo. E se ela não se arrepender e se vestir de branco, ela vai morrer. A igreja que não anda vestida de branco é uma igreja morta. Ora, o que significa andar vestido de branco? Apocalipse 19:8 nos explica. Significa ser vestido da justiça de Deus. Se lembre que no início da meditação, Jesus disse para aquela igreja: você tem uma série de obras na sua igreja, mas não são segundo Deus. As obras segundo Deus são as obras da justiça de Deus. Ou seja, Deus vivendo em você, Deus andando pelos seus pés, Deus falando pela sua boca. É você completamente coberto da justiça de Deus. Toda obra que não é feita na justiça de Deus não é de Deus e não é boa e não prospera. Que Deus te abençoe.